Oi pessoal, meu nome é Ana Tamires, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje vai ser no estilo vlog. Hoje eu vou falar sobre trabalhar, não trabalhar fora de casa, minha experiência. Eu sei que muitas vezes tem essa disputa de quem trabalha fora trabalha mais, a mãe que trabalha em casa trabalha mais. E eu tive as duas experiências e eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Então, pessoal, uma das coisas que eu já tinha decidido desde a gestação é que eu não iria voltar, porque lá era a semana toda, ficaria longe de casa, né? E foi uma das coisas que eu decidi. Porém, com o passar da licença maternidade, eu decidi que até poderia ter uma possibilidade se fosse somente 3 vezes na semana, né? 3 dias na semana e os demais dias em casa. Porque até então, antes de eu entrar, já perto ali de eu entrar na licença maternidade, muitas coisas eu fazia no online, quando havia essa necessidade. Eu tive que me afastar um pouco antes do parto, pouco antes do previsto, e eu fiquei ajudando, né, dando essa ajuda no online. Quando foi para voltar, foi aquele movimento. Eles não me davam uma resposta definitiva, se entravam em acordo em relação a trabalhar somente 3 dias ou não, e ficou naquele impasse, até que eu decidi ir até lá e ficaram de me dar uma resposta. Há alguns dias, né, com muita insistência, eles decidiram, né, aceitar. Porque até então eles tinham deixado esse espaço aberto, né? Por mais que eu tivesse falado que não iria voltar, mas eles falaram que ia deixar minha vaga, porque se eu decidisse outra coisa, estaria lá, minha vaga. Porém, eles queriam que eu passasse os 5 dias. Enfim, a gente chegou ao acordo de eu trabalhar 3 dias. Então, consegui uma pessoa de minha confiança, que era muito amiga de minha mãe, que também é ainda, né, claro, muito minha amiga, e que ela tinha o costume de ficar com criança, já conhecia ela de muito tempo, sabia que poderia confiar nela. E ainda mais ia ficar dentro da casa dos meus avós. Até meus avós queriam, não precisa de uma pessoa, pode deixar aqui, a gente cuida, mas como eles são de idade, preferi que tivesse uma pessoa para dar mesmo esse apoio. Então, essa pessoa ficava 2 dias e um dia minha prima ficava com ela. Faltava aula para ficar com minha filha. E uma das coisas que eu confesso a vocês é muito difícil é a gente voltar a trabalhar depois que a gente tem bebê. Principalmente porque está com muito pouco tempo. É uma criança indefesa que depende pra gente pra tudo, né? A gente tá ali 24 horas, então é uma coisa muito difícil, uma decisão muito difícil. E os primeiros dias eu ficava naquela expectativa, naquela insegurança, e ficava pensando como é que estava, mas aí com o tempo, né, fui me acostumando. Porém, como eu trabalhava em prefeitura, né, e prefeitura por contrato, o gestor, né, na época, perdeu a eleição, então praticamente a gente estava desempregado. E eu não sei se isso seria se isso foi para o bem, se foi para o mal, mas eu confesso a vocês que era muito cansativo. Não só cansativo, mas também a questão de a gente olhar assim, porque eu saía daqui, tinha que sair, levantar 4h30, 5 horas, para antes de 6 horas pegar a Topic. E o que mais me incomodava era porque eu tinha que acordar ela, tirar ela do conforto dela para levar ela. E ela não entendia, claro, né? Não teria como entender. Quando eu estava, né, passava 3 dias lá, e quando voltava, dava de conta da casa e tudo. E ficava, né, nessa rotina. Meu esposo, várias vezes, ele chegou a me falar, se não der, para, não tem problema, fica em casa. Porque também ele sentia, né, essa falta. Aí veio o desemprego e eu fiquei só em casa.
E aí eu vou falar alguns dos motivos. Aqui na minha região, o mais complicado é a questão do salário. Porque muitas vezes o salário é baixíssimo, não chega, e em alguns locais não chega a ser nem meio salário. E para eu sair para trabalhar fora, eu teria que colocar alguém para ficar com minha filha. Então, eu teria que ser uma carga horária mais reduzida ou um salário que pudesse, né, eu pudesse pagar outra pessoa, no mínimo, salário mínimo, né? Porém, por aqui nem sempre se tem esse costume, infelizmente. Eu entendo até mesmo a questão do mercado, porém, alguns também não chega a ser nem meu salário. Então, como é que eu poderia trabalhar fora? Seria somente para dizer que eu estaria trabalhando? Como é que eu pagaria alguém? E para pagar um valor baixíssimo, além de ser difícil de encontrar, eu também não acho correto. Um dos pontos que mais pesou é a questão da rede de apoio. Porque praticamente meu esposo trabalha fora, não tem como ele ficar todo dia com ela, né? É ele quem supre a casa. Tem a avó dela, mas a avó dela também trabalha fora, então não teria com quem realmente deixar. Então esse foi um dos motivos que me levou a essa escolha. E o outro ponto é o que eu já falei, que é a questão da flexibilidade da carga de trabalho, porque a gente sabe que quem mãe tem um dia totalmente imprevisível, né? Criança adoece, às vezes precisa mais ficar em casa, entre outras coisas. O universo da maternidade ele é muito complexo, ele é muito pesado. Não é essa romantização toda. Claro que é muito bom ser mãe, mas não é essa romantização toda que muitas vezes fazem de uma super mãe. Outro ponto é que nós, como mulheres, nós fomos chamadas, sim, para cuidar da casa, cuidar do lar. E não tem ninguém melhor do que a gente para cuidar. Tinha uma certa frase que minha avó dizia que eu achava até um pouco exagerado. Ah, uma dona de casa que não pode cuidar da casa, ela se reclama muito, né? Porque ela não pode fazer esforço. Ela diz, uma dona de casa que não pode cuidar da casa é horrível. E eu achava exagero. Mas hoje eu vejo nada sai tão alinhado se a mulher não estiver à frente. E é esse um dos propósitos que a gente tem. Eu entendo que hoje o meu propósito é estar aqui. É fácil? Não, não é, nem sempre é fácil. Tem dias que são difíceis, tem dias que são mais pesados, mas é muito gratificante. O ponto seria as nossas escolhas e nossas renúncias. Quando a gente escolhe algo, muitas vezes a gente tem que renunciar a outras. E um dos meus sonhos era gerar. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Deus está me dando essa oportunidade também de viver a infância da minha filha, que aí é um outro ponto. Mas eu entendo que para eu viver intensamente essa maternidade, tive que renunciar, pelo menos por um tempo, a minha vida profissional. Não completamente, porque eu procuro outras formas de trabalhar, não gosto da parada, mas viver com intensidade todo dia. Quem é mãe sabe que praticamente a gente vive lá no mil, né? Até mesmo na hora de a gente dormir, a gente dorme ali no alerta para ver se a criança vai acordar, se a criança necessita da gente. E é isso, gente. Eu sei que existem muitas dificuldades. Como eu já falei, nem sempre é fácil. Não é fácil para a mãe que está em casa, não é fácil para a mãe que trabalha fora. Não tem essa de é mais pesado para um, é mais pesado para outro. Não é fácil para nenhuma. Porque a gente sabe que o trabalho dentro de casa não acaba. E é também muito corajoso daquela mãe que se obriga a deixar seu filho e sair para a luta. Por falta até mesmo, muitas vezes, de um apoio, né? E como muitos casos que a gente vê por aí, a mãe é obrigada a deixar na creche. E aí é um outro ponto que eu quero falar com vocês em outro vídeo sobre a questão de deixar ou não a deixar a criança numa creche. Um dos pontos mais importantes e que eu acho que é um privilégio é conseguir viver a infância da minha filha. É conseguir ver ela crescer, cada passinho dela, cada descobrimento dela. Isso é algo que com certeza eu vou levar para toda a vida. É uma oportunidade única, que infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade. E eu sou muito agradecida. Talvez hoje você, assim como eu, também esteja vivendo esse conflito entre trabalhar em casa, cuidar dos filhos, cuidar do lar. Se cuidar, que também é algo muito
muito complexo, muito difícil, com tantas atribuições. E que você esteja pensando se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Eu creio que se você está tendo essa preocupação, se está fazendo certo ou está fazendo errado, você já está fazendo certo. E se você se identificou com esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, me conta a sua experiência, eu vou amar ler. Curte também esse vídeo, compartilha com outra mãe que está precisando ouvir sobre isso hoje. E não se esquece de se inscrever no meu canal. Beijos, até o próximo vídeo.